Matemática 12º ano, ensino médio são dois dos níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar no capítulo de análise combinatória, aula 7, binómio de Newton. Estamos, portanto, no capítulo de probabilidades e combinatória, secção de análise combinatória e subsecção de binómio de Newton. Para navegar ao longo deste índice, basta clicar no tópico correspondente. Considerando as sucessivas potências de A mais B, tem-se A mais B levantado a zero dá 1. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. A mais B levantado a 1 é igual a 1A mais 1B, naturalmente. No caso de A mais B ao quadrado, trata-se do quadrado de uma soma, fica ao quadrado do primeiro termo, que é A quadrado, mais o dobro de primeiro pelo segundo, fica 2AB, mais o quadrado do segundo, que é B quadrado, ou seja, 1A quadrado mais 2AB mais 1B quadrado. Nesta altura, os mais atentos já estarão a perceber porque é que estes números aparecem a negrito. Vamos prosseguir. Para fazer o A mais B ao cubo, podemos fazer A mais B ao quadrado vezes A mais B, ou seja, multiplicamos este binómio por A mais B, aplicamos a regra distributiva e, contas feitas e simplificadas, ficamos com este polinómio. 1A ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais 1B ao cubo. E nesta fase já se começa a desenhar melhor o que se pretende com os números a negrito. 1, 3, 3, 1 vai ser o quê? Já vão saber. A mais B à quarta é A mais B ao cubo vezes A mais B. Se eu multiplicasse este polinómio por A mais B, fizesse as contas, chegaria a este resultado. E eu aqui chamo a atenção não só para os números 1, 4, 6, 4, 1, mas também para os termos que têm todos, no primeiro caso aqui de cima, neste caso aqui de cima tem grau 3, ou seja, nós estamos a fazer um binómio ao cubo e aqui tenho um termo de grau 3. Note-se que quando temos duas variáveis, o seu grau, o grau do monómio com duas variáveis, vai ser a soma dos graus de cada variável envolvida, neste caso no produto. E temos, portanto, que o A quadrado tem grau 2, o B tem grau 1, 2 mais 1 dá 3. O A tem grau 1, o B quadrado tem grau 2, 1 mais 2 dá 3. E, portanto, temos binómio de grau 3, binómio de grau 3, binómio de grau 3. Neste caso são todos de grau 4. 3 mais 1 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 1 mais 3 dá 4. E assim por diante. E, portanto, já estamos a observar algumas propriedades. Podemos observar que os coeficientes numéricos dos termos, ou seja, o 1, 4, 6, o 4 e o 1, no caso do A mais B à quarta, são exatamente os números da linha correspondente do triângulo de Pascal. De facto, temos aqui o triângulo de Pascal até à linha 5 e note-se que aqui temos o 1, aqui está o 1, aqui está o 1 e o 1, aqui também aparece o 1 e o 1. Segunda linha, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Terceira linha, 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Linha 4. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Quer isto dizer que se nós quiséssemos desenvolver o A mais B à quinta, seria muito simples. Pelo menos os seus coeficientes já que ficariam 1, 5, 10, 10, 5, 1. E depois os outros elementos teríamos que assegurar que tinham todos grau 5. Teríamos que assegurar como? Bom, de acordo com o que se segue. Nós sabemos então que A mais B levantado a n, uma vez que os coeficientes são os números da linha n do triângulo de Pascal, os números da linha n do triângulo de Pascal começa com combinação de 0 no meio de n, o segundo elemento é combinação de 1 no meio de n, o terceiro elemento combinação de 2 no meio de n e assim por diante, o penúltimo combinação de n menos 1 no meio de n e o último combinação de n no meio de n. E agora, os restantes termos, portanto, vão ser, começa com A elevado a nb levantado a 0. Note-se que n mais 0 fica n. Temos sempre que ter grau igual ao grau da potência de A mais B. Portanto, fica o grau n. Neste caso, n menos 1 mais 1 também dá n. E note-se que aqui temos um 0, ali fica um 0. Aqui temos um 1, aqui também fica um 1. E aqui faz n menos o número que aqui se puser. Aqui temos um n menos 1, temos que ter no expoente de b n menos 1. E aqui ficaria n menos 1, entre parênteses, fica simplesmente 1. E por último, temos aqui um n, naturalmente que 0 mais n dá igual a n e terá que ficar desta forma. Temos, portanto, que, de uma forma, numa escrita mais sucinta, temos aqui um somatório. O somatório do p igual a 0 até n, de facto é o que eu vejo aqui, sempre a somar, começa no 0,
Portanto, o somatório significa que nós vamos começar no 0 e acabar no n. Quando o p é 0, fica a combinação de 0 no meio de n, a levantada é n menos 0, b levantada a 0, que é o que nós aqui temos. Mais a expressão que resulta de atribuir a p o valor 1, fica a combinação de 1 no meio de n, a levantada é n menos 1 vezes b levantada a 1, que é o que nós aqui temos. E assim por diante. Por último, quando o p é igual a n, fica a combinação de n no meio de n menos n dá 0, e fica b levantada a n, e temos então uma forma muito compacta de escrever esta igualdade. Observando a forma, podemos concluir que os coeficientes do desenvolvimento de A mais B elevado a n são os números da linha do treino de Pascal. Já foi falado. O desenvolvimento de A mais B elevado a n tem n mais 1 termos. Ou seja, quando eu tenho A mais B ao quadrado, vimos que era A quadrado mais 2AB mais B quadrado, tinha 3 termos. Quando eu tenho A mais B ao cubo, se forem rever o que se foi visto atrás, tinha 4 termos. Naturalmente que, como os coeficientes são os números da linha n, nós sabemos que a linha n do treino de Pascal tem n mais 1 elementos, logo vamos ter tantos termos quanto os elementos da linha n do treino de Pascal, neste caso n mais 1. O grau dos monómios do desenvolvimento de A mais B elevado a n é n. Já tínhamos visto que se somássemos os graus de A e de B, íamos sempre obter o n. E o termo geral de A mais B elevado a n escreve-se t de p mais 1 é igual à combinação de p no meio de n, A levantada a n menos p, b levantada a p. Relativamente a quitar um p e aqui um p já sabemos, e depois faz o n menos o número que aqui se puser. Ora, quer isto dizer que se eu quiser aceder, por exemplo, ao segundo termo daqui, é o t de 1 mais 1, e portanto o p será 1, e vou obter este termo que aqui está. Esta forma serve para nós acedermos a um valor, a um termo do binómio, sem ter que o expandir todo. Ou seja, se eu aqui tiver o A mais B levantado a 500, eu escuso desenvolver os 501 termos. Se eu quiser aceder ao termo de ordem 100, basta aplicar esta forma, 99 mais 1, e depois punha aqui um 99, aqui um 100, e assim por diante. Ordem do termo médio. Qual é o termo que está no meio? Bom, quando o n é par, só vai haver 1, e vai ser n dividido por 2 mais 1. Ou seja, se o n for 20, a ordem do termo médio, a posição que ele ocupa, é 20 dividido por 2 mais 1. Ou seja, é a ordem 11. Se o n for ímpar, vai haver 2. Vai haver 2. Nós já vamos ver isto na prática. E vai ser n mais 1 dividido por 2 e n mais 1 dividido por 2 mais 1. A ordem do termo médio. O termo independente de x corresponde a um termo em x levantado a 0. Por exemplo, se nós desenvolvemos x mais 2 ao quadrado, entre parênteses, fica x quadrado mais 4x mais 4, e portanto o 4 é o mesmo que ter 4 vezes x levantado a 0. O termo constante não tem parte literal e logo corresponde a um termo em x elevado a 0. O termo constante. Ou seja, termo independente de x ou termo constante é a mesma coisa. O termo em x corresponde a um termo em x levantado a 1. E isto vale para qualquer coisa do tipo x levantado a n. Um termo em x ao quadrado, por exemplo, corresponde a um termo em x quadrado corresponde a um termo em x levantado a 2. Portanto, é uma denominação que se dá. Neste caso, o x merece especial destaque porque nós não dizemos o termo em x levantado a 1, mas dizemos o termo em x. Muitas vezes pede-se isto. Finalmente, um exemplo. Consideremos o binómio 3x mais y elevado a 6 e queremos desenvolvê-lo e simplificá-lo e depois indicar o termo médio. Vamos então recorrer a esta fórmula que apresentámos há pouco para expandir o 3x mais y à sexta. Vamos considerar o a como sendo 3x e o b como sendo y. E deste modo vai ficar, como o n é 6, vai ficar combinação de 0 no meio de 6. É o que aqui diz, combinação de 0 no meio de n. O a elevado a n, b levantado a 0. Ora, y levantado a 0 dá 1, por isso não se põe. Agora pomos combinação de 1 no meio de 6, depois combinação de 2 no meio de 6, de 3 no meio de 6, de 4 no meio de 6, 5 no meio de 6 e 6 no meio de 6. Portanto, os coeficientes estão justificados. Agora vamos só ocupar-nos com o a, que é 3x, e com o b. Agora, o a desce 1 grau, estava a 6, passa a 5 e sobe 1 grau no y. Agora o a desce outra vez 1 grau relativamente ao anterior, passa a 4 e o outro sobe 1 grau, que é 2. Aqui sobe 1 grau, desce 1 grau, passa para 3, o outro sobe 1 grau, passa de 2 para 3. Agora vai passar de 3 para 2 o A e depois o B sobe 1 grau. Note-se que temos sempre que controlar 2 mais 4 é igual a 6, 3 mais 3 é igual a 6, 4 mais 16 vai ter sempre que dar a soma 6. Agora aqui desce 1 grau no 3x ao quadrado
e sobe um grau no y e, por último, desce um grau no 3x elevado a 1, que é o mesmo 3x, e fica, portanto, 1 e vai ficar y à sexta. O que é que nos falta fazer nesta fase? Falta-nos desenvolver estas potências e também desenvolver as combinações. Fazendo, chegamos a este resultado. Por exemplo, para fazer a combinação de 0 meio de 6, chegamos ao 1, mas 3x elevado a 6 é o mesmo que ter 3 elevado a 6 vezes x elevado a 6. Sabemos que a potência do produto é igual ao produto das potências. Aqui a mesma coisa, fica 3 à quinta vezes x à quinta, e contas feitas fica 6 vezes 243, portanto 243 é igual a 3 à quinta. E depois aqui a mesma coisa, com a mesma ideia, vai ficar combinação de 6, 2 a 2 dá 15, 3x à quarta fica 3 à quarta, que é 81, vezes x à quarta, e assim por diante, seguindo esta ideia, chegamos a este resultado e agora multiplicando o 6 por 243, o 15 por 81 e assim por diante, chegamos a este polinómio. E está então resolvida a primeira linha. Vamos à linha B, indicar o termo médio, e portanto o termo médio vê-se bem qual é que está aqui no meio. O termo médio, ora eu conto aqui, como é A mais B elevado a 6, são 7 termos. O termo médio vai ser este que aqui está, porque tem 3 termos à sua direita e tem outros 3 à sua esquerda. Vê-se perfeitamente que o termo médio é 540x ao cubo, y ao cubo. Reparem que a sua ordem é igual a 1, 2, 3, 4. É o que ocupa a posição 4. Se fizéssemos o 6, que é o expoente 3x mais y, a dividir por 2 mais 1, também chegávamos ao 3, porque 6 meios é 3. 3 mais 1 dá 4. Portanto, a ordem do termo médio, quando n é par, vimos há pouco que era n a dividir por 2 mais 1. Portanto, 6 a dividir por 2 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Ora, temos aqui 1, 2, 3, 4. A posição é a posição 4. Mas com o binómio todo desenvolvido, ainda mais simples se torna de indicar o termo médio. Consideremos um segundo exemplo. Consideremos o binómio x ao cubo mais 1 sobre x elevado a n. Sabendo que o seu desenvolvimento tem 17 termos, queremos determinar o termo médio e o termo independente x. Termo independente x. Portanto, para resolver este problema, poderíamos ou desenvolver o binómio todo, para isso teríamos que descobrir primeiro o valor de n, e depois então indicar o termo médio e o termo independente x, ou então recorrer a outras técnicas, que é o que vamos fazer. Portanto, comecemos por notar que, na linha A, como o desenvolvimento do binómio A mais B elevado a n tem n mais 1 termos, temos que n mais 1 é igual a 17, porque nos dizem que há 17 termos, de onde sai que o n é igual a 16. Portanto, vamos ter que o n é igual a 16, porque sabemos que o A mais B elevado a n vai ter obrigatoriamente 17 termos, o A mais B elevado a 16. Termo médio. O termo médio. Ou seja, como n é par, e a ordem do termo médio vai ser n a dividir por 2 mais 1, como há pouco disse, e portanto fica 16 a dividir por 2 mais 1, que é 8 mais 1, que é igual a 9. E temos, portanto, que a ordem do termo médio é 9. Agora, tendo em conta que no desenvolvimento de A mais B elevado a n temos que t de p mais 1 é igual à combinação de p no meio de n vezes A elevado a n menos p vezes B elevado a p. Portanto, isto é a forma do termo geral que apresentámos há pouco. Vamos ter por este motivo que, se queremos calcular o termo de ordem 9, vamos ter que fazer simplesmente o t de 9, que é o t de 8 mais 1. E se é o t de 8 mais 1, já sabemos que o p é igual a 1. Basta colocar aqui no lugar do p o 1, no lugar do n o 16, e vamos então colocar no lugar do a o x ao cubo e no lugar do b 1 sobre x, e chegar ao termo médio sem precisar de desenvolver o binómio que tem 17 termos. Claro que se desenvolvêssemos, ao fim de 17 termos, teríamos que aquele que figura no meio é o termo médio. Mas não é preciso nada disso, vamos simplesmente fazer o que foi dito. Ou seja, substituir o p por 8, o n por 16, e chegamos então, também depois de substituir o a por x ao cubo e o b por 1 sobre x, chegamos a esta expressão que devemos simplificar. As regras das potências que aqui estamos a ver dizem-nos que quando fazemos a potência da potência mantemos a base e multiplicamos os expoentes, fica n vezes m, e quando dividimos potências com a mesma base mantemos a base e subtraímos os expoentes, fica n menos m, a elevado a n menos m. Temos, portanto, que neste caso, x levantado a 3, por sua vez levantado a 8, fica, portanto,
x elevado a 24, x elevado a 24, e que ter 1 sobre x levantado a 8 é o mesmo que ter 1 levantado a 8 sobre x levantado a 8, e fica, portanto, 1 sobre x levantado a 8. O que é que se pode fazer de seguida? Podemos escrever x levantado a 24 vezes 1 sobre x levantado a 8 como sendo x levantado a 24 sobre x levantado a 8. E agora estamos a dividir potências que têm a mesma base, que é x. Vamos subtrair os expoentes. E 24 menos 8 vai dar igual a 16. Portanto, vai ficar que o termo médio, que é o termo de ordem 9, é 12.870 x elevado a 16. E com isto evitamos estar a desenvolver o x ao cubo mais 1 sobre x elevado a 16, que teria 17 termos e que daria muito trabalho. Vamos agora ao termo independente de x. Para o fazer, entramos num exercício um pouco complicado, que é, em vez de calcular o t de 9, calculamos mesmo o termo geral, que é o t de p mais 1. Portanto, já sabemos que o n é 16. Podemos colocar, de acordo com esta expressão, aqui no lugar do n o 16, aqui o 16, aqui fica simplesmente p. E agora vamos fazer as mesmas operações que fizemos há pouco, com as potências, mas tendo agora em consideração o 16 menos p em vez do 8. Ou seja, 3 vezes 16 menos p vai ficar 3 vezes 16 menos 3 vezes p. E fica, portanto, como 3 vezes 16 é 48, fica 48 menos 3p. E aqui fica 1 sobre x levantado a p, já que é 1 levantado a p sobre x levantado a p. E agora podemos escrever a expressão com este aspecto. Fica x levantado a 48 menos 3p sobre x levantado a p, para aplicar esta segunda regra, que nos diz que quando dividimos potências com a mesma base, mantemos a base e subtraímos os expoentes. Ora, aqui a mesma base é o x. Fica, portanto, 48 menos 3p menos p, e ficará, portanto, 48 menos 4p. Mas o que se pretende é o termo independente de x. O termo independente de x vai ter que ter no expoente de x um zero, porque um termo independente de x não pode ter variável. E, portanto, porque é independente de x. Vamos então igualar 48 menos 4p a zero. E sai então que menos 4p é igual a menos 48. E 48 sobre 4 dá 12. E vamos ter, portanto, que o t de 12 mais 1 é o termo que nós procuramos, o termo de ordem 13. Substituindo nesta expressão o p por 12, vai ficar 12, combinação de 16, 12 a 12, x levantado a 0, já 48 menos 4 vezes 12 dá 0, foi para isso que trabalhámos, e portanto vai ficar 1820, valor este que podemos obter numa máquina de calcular científica, vai ser o termo independente de x. Ou seja, em vez de estarmos a desenvolver os 17 termos deste binómio e escolher de lá aquele que não dependia de x, vamos fazer simplesmente por este método, bastante técnico, mas que nos conduz logo ao resultado final. A próxima tarefa é praticar e bem estes conceitos todos, resolvendo a parte correspondente a esta aula, portanto, aula 7, binómio de Newton,